Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapetão em crochê. O meu tapete tem 55 centímetros de largura, 83 de comprimento, mas essa aqui é uma excelente dica para você confeccionar um tapete grande para a sala. Eu trabalhei com fio duplo, então ele dá um peso bem bacana aqui nesse tapete, não fica deslizando. Utilizei somente 4 cores, mas você inclusive pode trabalhar somente com uma cor, 2, 3, 4, 10 sobras de fio. Então aproveitar as sobras de fio e assim você consegue fazer uma boa economia. Eu utilizei também agulha para crochê 6 mm, esta aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. No total, eu utilizei aqui 800 gramas de fio barroco Max Color número 6, e foram 4 cores nessa sequência, né? Olha, eu utilizei aqui a cor 6085, foram 200 gramas da cor 6085. Esse rosa mais clarinho que eu utilizei é a cor 3526, foram 150 gramas. Utilizei também esse cinza ônix, que é esse cinza mais escuro, foram 150 gramas. Essa cor é a cor 8323. E esse polar, né? Ele tem esse cinza bem clarinho, que é a cor polar. A numeração é 80, 88 e eu utilizei 300 gramas. Eu utilizei mais dessa cor porque eu fiz também as bordas do tapete. Eu espero que você goste aí do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho utilizando esse rosa mais escuro, e mesmo se o seu novelo for usado já, né, se for sobra de fio, você consegue puxar as duas pontas de fio do mesmo novelo, tá? Aqui, olha, eu vou pegar uma ponta de fio aqui do lado de fora, e dentro do novelo eu consigo puxar a outra ponta de fio, ou seja, a ponta final aqui do novelo que fica dentro do novelo, eu consigo puxar ela aqui também, e assim eu consigo trabalhar com os dois fios, puxando do mesmo novelo, tá? Mesmo novelo utilizado, ou você pode utilizar duas sobras de fio da mesma cor ou duas sobras de fio de cor diferente também, que dá certo. Então eu vou trabalhar com fio duplo, puxando as duas pontas de fio do mesmo novelo. Vou posicionar o fio no dedo, introduzir a agulha debaixo dos dois fios, girar no sentido horário e vou buscar os fios passando dentro da laçada, já forma a primeira corrente. A quantidade de correntes depende tanto do comprimento ou da largura. No meu caso, eu vou fazer as listras no comprimento, então eu vou fazer aqui correntes até atingir o comprimento que eu preciso, aí eu paro. Não precisa nem contar a quantidade de correntes, e se você quiser que as listras fiquem na largura do trabalho, é só fazer então correntes aqui até ficar com a largura que você precisa, e depois é só parar. Não precisa nem conferir a quantidade de correntes, tá? Porque dá certo fazer com qualquer quantidade de correntes, depende aí do comprimento ou da largura que você quer fazer o seu tapete. Vou fazer o meu aqui e mostro para você como começar a próxima carreira. Completei aqui, olha, um cordão formando o comprimento do tapete que eu pretendo fazer, mas como eu disse, nem precisa conferir a quantidade de correntes, basta que tenha o comprimento ou a largura que você precisa, tá? Voltando aqui então na segunda corrente, contando da agulha para trás, 1, 2, vou prender com ponto baixo, voltando na segunda corrente. Isso aqui vai formar o cantinho do tapete e também a base do primeiro ponto alto, e para completar o primeiro ponto alto eu faço só mais uma corrente, ficou assim. Vou continuar fazendo ponto alto agora em todas as correntes, enrolo o fio na agulha, vou na próxima corrente pegando dentro da corrente desse jeito e faço ponto alto. Não aperto muito esse ponto para que ele fique bem macio, tá? Vou seguir fazendo assim, olha, ponto alto até o final do cordão. Não precisa conferir a quantidade de pontos, independente da quantidade que você fez, vai dar certo, tá? Porque não precisa ficar contando os pontos. Veja que eu estou fazendo ponto alto em todas as correntes e vou seguir assim até o final do cordão. Quando chegar no final, para começar a próxima carreira, aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Estou fazendo aqui então na última corrente, olha, fazendo ponto alto sempre com o fio duplo, né, sem apertar muito para deixar ele bem macio. Em cima desses pontos altos, olha, fica como se nós tivéssemos aqui uma corrente novamente, né? Fica esses dois fios aqui na parte de cima como se tivesse corrente. Aqui, após terminar aqui o último ponto alto, eu não vou enrolar o fio na agulha, nem vou fazer corrente. Do jeito que está aqui, eu só vou virar o trabalho e colocar da mão direita para a mão esquerda, desse jeito. Vou virar o trabalho, ou seja, nem enrolei o fio na agulha. E eu vou começar no primeiro ponto alto, ou seja, no último ponto alto aqui que eu fiz, né? Começando a próxima carreira, então, nesse primeiro buraquinho aqui, olha, em cima
desse ponto alto aqui, tá? Não começo no segundo ponto de base, começo no primeiro. Do jeito que eu terminei, aqui nesse ponto, então, vou introduzir a agulha passando ela totalmente de um lado para o outro, busco o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro. Já os próximos pontos baixos eu vou fazer pegando somente esse fio que fica na parte aqui que está virado para mim, tá? O fio que está virado para lá, para frente do trabalho, que é o lado certo do ponto alto, né? Ele está agora, eu estou trabalhando no avesso. No lado certo, esse fio aqui, olha, esses dois fiozinhos que formam a parte de cima, eu vou deixar sobrando, tá? Então eu vou fazer pegando somente os fios que ficam aqui virado para mim, desse jeito. Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas para deixar esse detalhe no tapete eu preciso pegar somente esses fios que ficam virados para cima. Isso quando eu estou fazendo a carreira de ponto baixo, tá? É diferente da carreira de ponto alto, que é a próxima que eu vou explicar, é diferente, tá? Eu vou mostrar aqui, olha, que eu vou pegar somente o fio que está virado para mim, os dois fiozinhos que estão virados para mim, e vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto. Se você não conseguir, você pode fazer o ponto baixo assim com a agulha atravessando esse buraquinho em cima do ponto alto, mas ele não vai ficar com esse detalhe, viu? Vou fazer mais um ponto baixo, olha, desse jeito, pegando somente os fios que estão na parte de cima aqui do trabalho. Vou fazer alguns aqui para que eu mostre para você o detalhe que ele está formando lá na frente do tapete. Eu estou no avesso, fazendo os pontos baixos, voltando aqui na carreira. E aqui na frente do tapete, olha, vai ficando esse risquinho aqui formado por esse fio que eu estou deixando, olha. Eu estou pegando só o fio que fica na parte de lá. Esse fiozinho aqui fica formando esse detalhe. Como nós estamos trabalhando com fio duplo, na verdade aqui tem dois fios e eu peguei dois lá na parte de cima, olha, tem dois fiozinhos nesse lado aqui também, tá? Mas como eu disse, se você não conseguir fazer desse jeito aqui, você pode fazer atravessando a agulha toda em cima do ponto alto para fazer o ponto baixo assim. Só que eu vou fazer alguns aqui para que você veja que não fica o detalhe lá do outro lado do tapete, tá? Aí ele não fica com esse detalhe que você viu aí no tapete pronto. Veja, olha, quando eu faço o ponto baixo atravessando, ele fica aparecendo todo o ponto baixo e não fica com esse detalhe aqui. Para que fique com o detalhe, então eu faço os pontos baixos pegando somente metade do fio que forma aqui o alto de cada um dos pontos altos, desse jeito. Assim, olha. Tá? Eu vou seguir fazendo assim esses pontos baixos até o final da carreira. A próxima carreira é com ponto alto, mas nós precisamos fazer esse detalhe também. Mas diferente desses pontos baixos aqui, nós vamos pegar de outro jeito, tá? Então, eu vou fazer a carreira completa aqui com ponto baixo até o final da carreira, ponto baixo em cima de todos os pontos altos. E quando completar essa carreira, eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos. O último ponto baixo, olha, eu vou fazer na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Assim eu fico com a mesma quantidade de pontos aqui, então, na segunda carreira também, tá? Para começar a carreira de número 3, ainda com a mesma cor de fio, né? Não vou mudar a cor de fio ainda. Eu vou só virar da direita para a esquerda, olha, trocando de mão, pegando a peça que está na mão direita, levando para a mão esquerda, sem enrolar o fio na agulha, desse jeito. E diferente dos outros trabalhos, olha, eu começo aqui então em cima do primeiro ponto e não a partir do segundo ponto de base, tá? No primeiro ponto, pegando esse primeiro ponto, eu pego atravessando todo o ponto baixo de um lado para o outro para buscar o fio que vem do novelo, busco o fio e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Veja que assim ele ficou na direção do primeiro ponto baixo e também na direção desse ponto alto que eu fiz logo após completar aqui o cordão inicial, tá? Para fazer os próximos pontos, eu vou fazer ponto alto pegando somente um dos fios, mas como eu quero que o detalhe fique aqui na frente do tapete, no mesmo lado que já temos esse detalhe formado por esse outro fio do ponto alto, então em cima dos pontos baixos eu vou introduzir a agulha, olha, como se fosse dentro dessa corrente que aparece aqui em cima do ponto baixo, pegando agora os fios que estão na parte de baixo, assim o detalhe fica virado aqui para mim, tá? Então pegando só o fio que está no avesso, eu faço o ponto alto. Eu vou mostrar isso aqui mais fácil aqui para você identificar, olha. Eu vou introduzir sempre a agulha assim em cima do ponto baixo para pegar os fios que estão lá no avesso da peça, deixando esse fio aqui do mesmo ponto virado para cá. Sempre vai aparecer dois fios porque nós estamos trabalhando com fio duplo, né? Mas se você olhar assim em cima dos pontos baixos, nós temos esses buraquinhos, então eu vou sempre introduzir a agulha para pegar o fio que fica no avesso. Assim, esse aqui da frente vai formar o detalhe no mesmo lado que já tem esse detalhe aqui, tá?
Então veja só, eu vou seguir fazendo ponto alto até o final da carreira, sempre do mesmo jeito. Enrolo o fio na agulha, vou introduzir assim dentro do ponto, pegando só os fios que ficam lá no avesso e faço ponto alto. Se eu pegar aqui com o ponto alto, pegar os fios da frente, como eu fiz com o ponto baixo, esse detalhe acaba ficando lá no avesso da peça, tá? Então, por isso que agora, dessa vez, com o ponto alto, eu tenho que pegar os fios que estão no avesso, assim o detalhe fica do mesmo lado dos outros detalhes que eu já deixei aqui no tapete. Você viu que é super fácil, porque eu vou seguir fazendo ponto alto até o final da carreira, não tem nenhuma corrente de espaço, não tem outra coisa para fazer, só ponto alto. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é para pegar somente os fios na parte de trás. Mas é o tal negócio, se você não conseguir fazer desse jeito aqui e quiser, você pode pegar assim dentro do ponto baixo também para fazer o ponto alto. A diferença é que ele não vai ficar com esse detalhe. Olha, eu vou fazer aqui alguns pontos para que você veja que dá certo também fazer o ponto alto pegando dentro do ponto baixo, só que ele não fica com o detalhe. Deixa eu fazer aqui alguns pontos pegando assim, atravessando todo o ponto baixo, né? Olha só, ele não fica com o detalhe, fica diferente desse fio aqui, olha. Pegando o fio de trás, ele vai deixando esse detalhe aqui na parte de cima como se fosse uma costura, uma emenda diferente, né? Só que eu vou seguir fazendo, então, ponto alto, pegando somente o fio de trás, até o final da carreira. E aí, quando chegar no final, eu mostro para você como finalizar e começar com a próxima cor, né? Que na próxima carreira nós já vamos fazer a troca de cor. Então, na finalização dessa carreira, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto na direção de todos os pontos baixos, pegando somente o fio na parte de trás. Tenho aqui, olha, a segunda carreira, então, com ponto alto. E eu tenho a mesma quantidade de pontos altos que eu fiz na primeira carreira, tá? Então, fiz uma carreira com ponto alto, uma carreira com ponto baixo e, novamente, carreira com ponto alto. Eu vou fazer sempre do mesmo jeito, 2 carreiras de ponto alto com cada uma das cores de fio, tá? Aqui eu vou só alongar bem esse fio e vou cortar aqui, deixar desse jeito aqui, olha, para que eu possa prender ele. Vou deixar assim e vou cortar aqui o fio, tá? Veja que eu ainda deixei laçado aqui para facilitar para prender o próximo fio, olha, a próxima cor, para que esse fio não fique escapando. Vou passar agora dentro dessa laçada, desse jeito aqui, e vou puxar ela aqui para ajustar. Assim ela fica presa, sem formar volume aqui, ainda não vou fazer o acabamento, tá? Só para prender mesmo essa ponta de fio, desse jeito aqui, para mim começar a trabalhar com a próxima cor. Vou até esticar um pouquinho mais esse fio para deixar uma sobra suficiente para depois fazer o acabamento. Vou começar a próxima carreira então com esse fio de cor mais clara, e a próxima carreira é feita com ponto baixo, pegando lá no avesso da peça, deixando esse detalhe, olha, que eu fiz aqui também com os pontos baixos, tá? A forma de fazer é exatamente igual. Aqui em cima dos pontos altos nós temos os fios. Como eu vou estar no avesso da peça, eu vou deixar sempre esses fios aqui com esse detalhe aqui na frente do tapete, tá? Então, vou virar aqui o trabalho, vou pegar em cima do primeiro ponto alto, vou buscar o fio que vem do novelo. Esse aqui eu faço uma corrente para formar a altura do primeiro ponto baixo. Já os próximos pontos, eu vou pegar somente o fio que está aqui no avesso, para que esse detalhe fique lá na frente do tapete. Desse jeito, né? Olha, nós temos sempre 2 fios aqui em cima dos pontos altos, e eu vou pegar sempre o fio que aparece aqui no avesso. Olha, desse jeito. Eu só estou mudando a cor que eu estou trabalhando, mas a forma de fazer é exatamente igual os pontos baixos que nós fizemos com a cor anterior, né? Que eu mostrei bem detalhado também como fazer esses pontos baixos, olha. Pegando somente esse fio que está aqui desse lado, que é o avesso do tapete. Vou fazer aqui alguns pontos para que você veja, olha. Que o fio que eu estou deixando lá na frente do tapete vai formando esse detalhe. Como eu disse, se você não conseguir pegar esse fio desse jeito, se você fizer pegando, atravessando a agulha toda em cima do ponto alto e fizer o ponto baixo, vou fazer aqui uns 2 ou 3 pontos aqui para que você veja que não forma o detalhe, olha. Fiz aqui 3 pontos, veja que ele não forma o detalhe e fica bem aparente aqui a emenda do fio, tá? A emenda da cor, né? Veja que aqui, olha, quando eu pego somente o fio lá na parte de trás do avesso, vai ficando esse fio aqui exatamente igual esse aqui formando esse detalhe, tá? Então, eu só mudei a cor de fio que eu estou trabalhando, mas a forma de trabalhar é exatamente igual. Com essa cor diferente, eu vou fazer essa carreira toda com ponto baixo, uma carreira com ponto alto, mais uma carreira toda com ponto baixo e a segunda carreira dele com ponto alto, ou seja, sempre termino
com uma carreira de ponto alto, e sempre 2 carreiras de ponto alto com cada uma das cores para que fique esse detalhe, tá? Aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo até o final da carreira. Quando finalizar aqui eu mostro para você como começar a próxima também, mas agora é só uma repetição, independente da quantidade de cores que você utilizar ou da quantidade de repetições que você for fazer, a forma de trabalhar é exatamente igual. É como se eu não tivesse mudado de cor, tá? Eu só vou seguir repetindo assim. Vou fazer até o final dessa carreira e mostro para você como começar a próxima também. Já estou finalizando a carreira, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos. O último ponto baixo, olha, feito aqui na direção da corrente que forma o último ponto alto da carreira anterior. Então, vou fazer ponto baixo assim. E para começar a próxima carreira, eu vou só virar, olha, da mão direita, vou virar o trabalho para a mão esquerda sem enrolar o fio na agulha. Desse jeito aqui, olha. Tá? E aí, olha, esse fio então ficou aqui no lado de fora da peça, tá? Desse jeito. E eu vou começar agora a próxima carreira com ponto alto em cima desse primeiro ponto baixo aqui, olha. No mesmo buraquinho do primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha atravessando todo o ponto. Vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Para dar a altura do ponto alto, eu faço mais uma corrente. É nesta corrente aqui que eu vou finalizar a próxima carreira, por exemplo, né? Que é com ponto baixo, eu finalizo em cima desta corrente aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui, olha, na segunda corrente, tá? Para fazer o próximo ponto alto, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui a segunda carreira de ponto alto com a cor mais escura, né? Em cima da carreira de ponto baixo, lembra? Olha, eu pego dentro do ponto baixo, pegando somente o fiozinho que fica no avesso da peça, para que esse detalhe fique aqui na frente do tapete. Então, eu vou só seguir repetindo, independente de eu ter trocado de cor, a maneira de fazer é sempre igual, tá? É como se eu estivesse trabalhando aqui com a mesma cor. Vou continuar fazendo os pontos altos, sem apertar muito, para que ele fique bem macio, e sempre pegando assim, olha, dentro do ponto baixo, pegando somente os 2 fios que estão no avesso da peça. Desse jeito, faço o ponto alto. Vou fazer alguns pontos aqui para que você veja esse detalhe aqui na frente do tapete, olha. Refazer esse ponto aqui, que ele soltou um fiozinho, né? Faço aqui mais um ponto alto. Veja que vai ficando o detalhe aqui desse ponto, dessa carreira de ponto baixo, exatamente igual a essa carreira aqui. E para formar a cor novamente com essa cor mais clara, né? Formar essa listra com a cor mais clara, eu vou fazer esta próxima carreira com ponto alto, mais uma carreira com ponto baixo e mais uma carreira com ponto alto, ou seja, independente da cor, eu vou fazer sempre 2 carreiras com ponto alto, utilizando cada uma das cores. Então eu vou seguir fazendo assim até atingir a largura que eu preciso. A forma de fazer não muda, mas se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário embaixo desse vídeo. Vou deixar o meu e-mail aqui na tela também para que você mande as fotografias do seu trabalho. Me conte também nos comentários quais são as cores que você está utilizando no seu tapete. Vou fazer até completar a largura e aí eu mostro para você como fazer um acabamento nesse tapete. Continuei fazendo o meu tapete até atingir a largura que eu preciso. Olha, trabalhei com 4 cores, mas fiz exatamente como fiz a primeira e a segunda cor, tá? Sempre fazendo 2 carreiras de ponto alto com cada uma das cores. Olha, fiz com rosa mais escuro, depois rosa mais claro, cinza mais escuro, cinza mais claro. Recomecei a sequência, rosa mais escuro, rosa mais claro, cinza mais claro e terminei aqui com o rosa mais escuro. Com essas pontas de fio aqui, olha, dá para você inclusive fazer aquele acabamento tipo franja, né? Que é só cortar mais pontas de fio da mesma cor, por exemplo, corta várias pontas de fio do tom mais escuro, do rosa mais escuro, e amarra aqui nessa ponta para formar mais pontas de fio da mesma cor, depois com o cinza mais claro do mesmo jeito, com o cinza mais escuro, e depois é só aparar para que fiquem todas do mesmo tamanho, fica um acabamento muito bonito. Você pode fazer isso dos 2 lados, porque do outro lado, olha, não tem nenhuma ponta de fio. Então, desse outro lado aqui, você pode amarrar as pontas de fio do mesmo jeito, tá? Com as mesmas cores, para ficar o acabamento igualzinho nos 2 lados. Como esse outro acabamento já é bem mais fácil, é só amarrar mesmo, corta as pontas de fio, amarra com 2 nó bem forte, apertando bem o segundo nó para não soltar, e depois apara para que fiquem todas da mesma distância. Então eu nem vou mostrar como fazer esse outro acabamento, vou mostrar como fazer esse acabamento com o ponto baixo, tá? Esse contorno com o ponto baixo, mas fica aí como sugestão então para você fazer esse outro tipo de acabamento. Para esse acabamento aqui eu vou utilizar uma agulha de costura, eu sempre utilizo a agulha de tapeceiro número 14, porque ela comporta bem o fio de número 6, para que eu esconda essas pontas de fio aqui antes de começar o contorno com ponto baixo, tá? Eu vou colocar aqui, olha, as 2 pontas de fio na agulha de tapeceiro,
Se você tem uma agulha mais fina, pode colocar uma ponta de fio por vez, tá? Não precisa colocar as duas assim de uma vez só. Essa aqui é a última ponta de fio da última carreira, tá? Olha, que eu trabalhei. Por isso essa aqui é um pouquinho diferente. Eu vou voltar com essa ponta de fio, pegando na metade do ponto, desse jeito assim, só para ele dar uma laçada, desse jeito aqui, olha, eu voltei aqui em cima do ponto alto, para ele dar uma laçada diferente aqui, tá? Nesse aqui, para não ficar escapando esta ponta de fio. Deixa eu ajustar ela aqui antes de passar ela todinha. E vou puxar ela para a parte de trás. Olha assim, não fica soltando, tá? Fica parecido com as outras e o fio já está no avesso da peça. Com o fio no avesso da peça, eu vou costurar ele aqui até chegar logo mais à frente, desse jeito aqui. Vou até tirar aqui uma dessas pontas de fio para não ficar as duas agora. Olha, eu vou passar só uma, veja que eu estou passando ela abaixo do alto do ponto alto, né? Ficou desse jeito aqui, olha. Para dar sustentação depois para amarrar, tá? Olha, passei uma, vou colocar outra, isso até facilita se você tem uma agulha mais fina, então dá certo. Eu só coloquei as duas de uma só vez para fazer esse acabamento aqui, para mim não fazer um de cada vez, tá? Mas aqui é mais fácil fazendo uma laçada por vez, olha. A outra eu vou sair num lugar diferente, olha, para que dê sustentação, para que eu faça esse nó, ele fique bem firme ali, não fique soltando e não fique aparecendo. Veja que eles saíram aqui em locais diferentes. Isso vai dar sustentação para que eu faça o nó e essa ponta de fio não solte, tá? O primeiro nó, aqui, olha, você só ajusta, não aperta, senão ele vai puxar todos esses pontos aqui, deformar os pontos altos que nós fizemos. Mas o segundo nó você já pode apertar um pouco mais, olha. Tá? Pode apertar um pouco mais o segundo nó. Agora você pode cortar as pontas de fio sem problema, que não vai ficar soltando, tá? Ele fica aqui atrás, fica bem discreto e fica dentro, olha. Fica dentro do ponto. Aqui, quando fizer o contorno com ponto alto, com ponto baixo, perdão, não vai ficar aparecendo também do lado de cá e nem no avesso da peça. Eu vou fazer o mesmo procedimento com as outras pontas de fio, sempre escondendo a ponta na mesma cor, tá? Lembra que a gente só prendeu ela aqui, né? Olha, desse jeito, prendendo com a cor que tinha terminado. Então, agora chegou a vez de trabalhar de esconder essa outra ponta de fio aqui, olha, eu vou colocar uma por vez, essa não precisa dar nó, né, no alto do ponto alto, é só esconder ela mesmo, na mesma cor, vou só seguir escondendo ela aqui um pouco mais à frente, desse jeito, olha. E agora com a próxima ponta de fio, eu não saio com ela no mesmo lugar, para que dê sustentação, para que eu faça esse nó do mesmo jeito. Olha. Passar mais essa ponta aqui. Quando for chegando ali na ponta de fio, olha, onde saiu, sai em um local diferente, olha, para não ficar no mesmo lugar, para que eu consiga fazer o nó e ele não ficar voltando essa ponta de fio. Aqui, olha, ele vai ficar desse jeito, olha. Não tem problema, tá? Isso aqui, o ponto baixo esconde. Eu vou aproveitar e vou esconder também essa ponta de fio cinza, porque é no alto do ponto alto aqui, só para você ver a diferença, mas é praticamente a mesma coisa. Coloquei aqui na agulha, uma pontinha de fio somente, vou com ele aqui escondendo no fio de cor cinza, desse jeito aqui. Vou esconder até mais à frente. Veja que eu estou saindo abaixo desses pontos que eu tenho aqui, olha, então o outro eu saio na parte de cima. Assim. E agora com a outra pontinha de fio, vou seguir o mesmo caminho, mas quando estiver chegando ali onde eu saí com a ponta de fio, olha, eu saio em um local diferente, tá? Saio aqui então com a segunda pontinha de fio, já tenho as duas aqui agora, deixa eu amarrar primeiro esse de cor rosa, sempre do mesmo jeito, o primeiro nó você não aperta muito, o segundo nó você pode apertar bastante antes de cortar. Você viu que eu passei as duas, né, para depois fazer esses nó. Eu faço isso normalmente com todas as pontas de fio, depois eu vou amarrando todas e depois volto cortando todas, porque isso facilita mais o trabalho, tá? Veja que eu amarrei mais essas duas pontas de fio, vou cortar então bem certinho aqui na direção do nó, olha, não vai ficar soltando e nem vai ficar aparecendo, não fica volumoso. Como esse tapete é bem macio também, ele não fica aparecendo. Veja aqui, olha, como ficou o acabamento onde eu fiz o nó. Já não fica aparecendo e com o acabamento com ponto baixo vai desaparecer totalmente. Eu vou fazer isso com todas as outras pontas de fio e aí eu mostro para você como começar a fazer o contorno então com ponto baixo. Já amarrei e cortei quase todas as pontas de fio, olha, deixei só a última aqui, que na verdade são as pontas do cordão inicial, né, da primeira
carreira que nós fizemos, aquele cordão de correntes, aqui, olha, estão as correntes iniciais, tá? Então, essa última ponta de fio aqui, essas duas últimas pontas de fio, eu escondi no meio do ponto alto, tá, assim, olha, no meio da primeira carreira de ponto alto e não nestas correntes aqui, tá? Para não ficar aparecendo aqui no pé do ponto alto, porque senão pode ser que na hora de fazer o contorno com ponto baixo ele fique aparecendo. Então, para não correr esse risco, veja que eu passei o fio aqui, olha, na metade do ponto alto no avesso da peça, aí sim aqui eu posso amarrar e cortar a sobra sem medo, tá? Que fica certinho também, não fica aparecendo lá na frente. O primeiro nó não aperto muito, o segundo posso apertar bem e depois cortar a sobra sem medo aqui que não vai ficar soltando, tá? Eu fiz assim com todas as pontas de fio, olha só, aqui é a lateral onde estavam as pontas de fio, já não fica tão aparente, né, que tinha ponta de fio aqui, porque nós escondemos na parte de trás e atrás também, olha, não fica aparecendo muito. Aqui, por exemplo, tem onde eu fiz o nó aqui, mas não fica aparecendo muito, viu? Fica bem discreto mesmo esse tipo de acabamento aqui, tá? Para começar a fazer o contorno aqui no meu tapete com ponto baixo, eu vou começar do lado correto e essa aqui foi a última carreira com ponto alto que eu fiz com a cor rosa mais escuro, né? Eu vou utilizar aqui um cinza clarinho, a mesma cor que eu utilizei aqui no tapete, você pode utilizar qualquer uma das cores ou utilizar uma cor diferente combinando aqui também ou um bem mais escuro para dar mais destaque, vai ficar legal aí no seu tapete também. Estou começando aqui na última carreira para que logo em seguida eu comece a contornar aqui na lateral onde tínhamos as pontas de fio. Você pode começar em qualquer outra parte aí no seu tapete esse contorno que dá certo. Eu só estou mostrando aqui, começando nessa localização, para que logo em seguida eu faça onde tinha as pontas de fio e você consiga ver também exatamente igual, porque as outras laterais são diferentes, né? Aqui, olha, por exemplo, onde não tinha ponta de fio, é totalmente diferente, tá? Mas eu vou mostrar como fazer o contorno por aqui também. Mas aí você pode começar em qualquer outra parte do tapete. Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para fazer o acabamento depois. Vou em cima de qualquer um dos pontos, desta vez pegando o fio por completo, tá? Do ponto alto assim. Não vou pegar somente o fiozinho de trás ou só o fio da frente não. E aqui na frente estão os relevos, né? Certinho aqui então o lado certo da peça. Vou deixar a sobra de fio, vou buscar o fio, os dois fios, olha, desse jeito. Não vou nem amarrar. E vou prender com ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço do mesmo jeito. Eu vou seguir com ponto baixo até chegar ali no cantinho, olha. Só fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, tá? Veja que eu não aperto muito para ficar bem folgado, ficar bem macio aqui o contorno, para combinar com o tapete também. Se eu apertar muito esses pontos aqui, vai ficar repuxando aqui o final, né? Se você fizer também muito solto, também pode ser que fique mais largo aqui o final do tapete, né? É bom dosar sempre da mesma forma que você fez os pontos altos. Já estou chegando aqui, olha, quase no canto do tapete, agora penúltimo ponto. Esse aqui agora é o pontinho no ponto alto que fica no canto do tapete. Vou fazer um ponto baixo, o contorno aqui, gente, é bem parecido. Na verdade é exatamente igual o que eu fiz nos outros tapetes, né? Com ponto comum, olha. Com fio comum, sem ser fio duplo, fiz um ponto baixo, vou fazer duas correntes para formar o cantinho do tapete, duas correntes, e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo, tá? Ficou assim, olha, o cantinho do tapete fica certinho. Essa é só a primeira volta, na outra a gente consegue fazer um relevo aqui, tá? Só que agora, quando chegar aqui na lateral, desta vez eu não vou pegar abraçando todo o ponto assim, senão esse ponto aqui fica mais alongado do que os outros pontos baixos. Para não ficar assim diferente, eu vou pegar sempre que for pegar no ponto alto, pegar na metade dele, na metade mesmo, tá? Pegando assim, olha, com a agulha pegando só alguns fios aqui do ponto alto. E depois faço um ponto baixo na direção dessa corrente aqui, olha, desse relevo que nós temos aqui, fica bem aparente. Depois eu vou fazer ponto baixo na direção desse fiozinho que nós temos formando esse relevo aqui também, olha, bem aqui tem o lugar que fica o último ponto, vou fazer um ponto baixo aqui. Logo em seguida tenho mais um ponto alto, então eu vou fazer pegando somente metade dele assim. Tanto na metade da altura, quanto na metade do ponto mesmo, dentro do ponto assim, metade da altura e metade dos fios, tá? Então vamos lá, no próximo ponto, pegando na metade da altura e na metade dos fios. Peguei somente dois fios e faço um ponto baixo. O próximo na direção dessa corrente aqui. E faço ponto baixo. Esse aqui fica bem aparente, olha. Depois, na direção desse relevo, desse fiozinho único que nós temos aqui, faço um ponto baixo aqui também.
Cheguei no próximo ponto alto, pego somente metade da altura e metade dos pontos também, olha, dos fios que formam esse ponto também, para ir formando aqui a primeira carreira de contorno. Olha, o próximo ponto, bem na divisão das cores, né? Esse aqui, olha, na divisão desta corrente, e depois o próximo na divisão desses fiozinhos, olha. Fica bem fácil visualizar aqui porque tem a cor diferente aqui. Só introduzir a agulha no mesmo local e fazer um ponto baixo, olha. Fica desse jeito. Do mesmo jeito, quando chega na mesma cor, também pega somente metade do ponto alto, olha, veja só, metade do ponto alto, tá? E depois no pé do mesmo ponto, fica até mais fácil aqui no pé do mesmo ponto. Depois na direção do fiozinho, olha. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. Veja que não muda, só muda a cor, né, da finalização, mas todas as carreiras são exatamente iguais. Sempre um ponto na metade do ponto alto, um ponto na direção desse relevo, olha que tem esses buraquinhos, um ponto na direção desses fiozinhos, um ponto na metade do ponto alto e depois é só seguir repetindo. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no próximo canto. No próximo canto eu mostro para você como fazer o contorno e depois seguir na outra lateral também. Já estou chegando aqui, olha, no cantinho do tapete novamente. Se você fizer tudo certinho, não fica formando ondulação, ele fica certinho, só fazer o ponto baixo na metade do ponto alto e na direção dos relevos. Chegando aqui no cantinho, olha, esse aqui é o pé do primeiro ponto desta carreira que nós temos aqui, da primeira carreira do trabalho, né? Aqui é o pé do ponto, então é nesse buraquinho aqui que eu vou fazer o cantinho do tapete. Faço primeiro um ponto baixo, aqui bem no pé desse ponto. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar o canto e volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Você notou que eu não aperto muito os pontos, né, para não ficar repuxando. E agora eu vou seguir agora na próxima lateral do tapete, fazendo ponto baixo no pé de cada um dos pontos altos. Assim, do mesmo jeito, olha, fica bem fácil fazer os próximos pontos baixos para continuar contornando. Quando chegar no próximo canto, é aquele canto que nós fizemos um ponto baixo e uma corrente, né, para dar a altura do primeiro ponto alto. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, olha. Aqui, olha, nesse último ponto, né, aqui eu fiz um ponto baixo e uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Então, eu vou seguir contornando até chegar nesse próximo canto. Quando chegar aqui, eu mostro para você como fazer o contorno aqui também. Já estou chegando aqui no canto do tapete novamente. Aqui, olha, eu fiz o primeiro ponto baixo, né, para começar aqui o primeiro ponto alto. Desse jeito, né, no final do cordão eu voltei na segunda corrente e fiz um ponto baixo aqui, olha, fica até mais aberto aqui, onde eu fiz o ponto baixo para formar o primeiro ponto alto. Então eu vou fazer esse ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo, ou seja, voltando na segunda corrente aqui eu fiz um ponto baixo, faço no mesmo lugar para formar o canto do tapete. Faço um ponto baixo, vou fazer as 2 correntes para formar o canto do tapete, e vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Aqui no mesmo lugar, faço ponto baixo. Formei o canto do tapete. Agora, para começar aqui na lateral, antes eu não sigo direto aqui, olha, para a direção desse relevo, tá? Eu preciso fazer na metade do ponto alto. Lembra? Um ponto baixo aqui na metade do ponto alto, então vou pegar mais ou menos aqui assim, olha, pegando esses fios aqui, metade do ponto e metade do ponto alto também, metade dos fios, desse jeito. E depois eu faço aqui na direção desse relevo, tá? Então, um ponto baixo na direção do relevo. No próximo relevo também do mesmo jeito, um ponto baixo na direção do relevo, olha. E agora no próximo ponto alto, também pegando na metade do ponto, faço mais um ponto baixo. Vou para a direção do relevo e faço um ponto baixo, é bem na divisão aqui entre uma cor e outra. Na divisão do próximo relevo, do mesmo jeito. Você viu que essa lateral aqui é praticamente igual à outra, tá? Eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto. No próximo aqui, olha, tem somente um ponto baixo e uma corrente formando o ponto alto, né? E aí comecei a última carreira do trabalho. Eu vou seguir nessa lateral aqui fazendo ponto baixo do mesmo jeito. Quando chegar nesse canto aqui, eu mostro para você como fazer o contorno também. Já estou chegando aqui no canto. Esse canto aqui, olha, é onde nós temos um ponto baixo e uma corrente formando o primeiro ponto alto aqui da última carreira. Eu vou fazer um ponto baixo, então, na metade desse ponto, né, na metade da altura dele e na metade dos fios também, pegando assim, metade dos
fios para fazer um ponto baixo. Agora eu vou na corrente de espaço, olha, essa corrente que eu fiz após o ponto baixo, aqui na corrente, e vou fazer um ponto baixo para formar o cantinho do tapete. Nesse mesmo lugar, olha, vou fazer 2 correntes de espaço, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz, então, o último ponto baixo, e faço o cantinho. Faço mais um ponto baixo, olha, formando o cantinho. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos. Essa aqui é a última carreira de ponto alto, né? A mesma carreira que nós começamos essa volta com ponto baixo. Olha, eu vou seguir assim até chegar agora no início da volta, que eu comecei no final dessa carreira aqui, né? Olha, fazendo ponto baixo aqui. Eu vou seguir então fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos até chegar aqui na hora de finalizar essa volta e começar a próxima. Eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, fazendo os pontos baixos. Olha, fiz aqui ponto baixo no último ponto. Para finalizar com ponto baixíssimo, agora, em cima do primeiro ponto baixo, eu introduzo a agulha assim, dentro aqui, olha, desse primeiro ponto baixo. Vou buscar o fio que vem do novelo e vou finalizar com ponto baixíssimo. Assim, olha, eu consigo ajustar essa outra ponta de fio, né, que ela está solta aqui atrás. Eu não amarrei ela quando eu comecei a volta e assim ela fica bem certinha, olha. Exatamente igual a todos os outros pontos. Vou começar agora a segunda volta com ponto baixo e a próxima volta, a terceira e última volta, vai ser exatamente igual, tá? Então depois de finalizar aqui com ponto baixíssimo, eu estou alongando um pouquinho o fio, vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Quando eu completar essa volta, eu vou finalizar nesta corrente aqui, tá? Não se preocupe se abrir aqui um pouquinho que você consegue ajustar esse ponto aqui, o primeiro ponto, puxando a ponta de fio inicial. Então veja que eu fiz uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. Agora, na segunda volta, eu vou começar a fazer os pontos baixos pegando somente o fiozinho na parte de trás, olha, pegando somente o fiozinho que fica no avesso da peça, para formar aqui o detalhe na frente do tapete novamente, tá? Eu não fiz esse detalhe aqui na primeira volta, porque aqui na lateral, olha, não temos esse fiozinho para formar esse detalhe. Então, se eu fizesse aqui em cima dos pontos altos, começando pegando somente o fiozinho da parte de trás, ia formar o detalhe nessa lateral, mas aqui não, né? Por isso eu fiz todos os pontos pegando, atravessando o mesmo ponto alto. Como eu disse, esse ponto aqui não se preocupe, a gente consegue ajustar ele no final, na hora de amarrar. Vou pegar no próximo ponto, pegando somente o fiozinho na parte de trás e faço ponto baixo, olha. Veja que já vai ficando aqui o detalhe na frente do tapete, né, formado aqui por esse fiozinho da primeira volta de ponto baixo. Eu estou quase chegando aqui no cantinho. Todos os cantos que nós temos agora pela frente vão ser exatamente iguais. Temos 2 correntes, né? Vou fazer ponto baixo aqui até o último ponto baixo, né? E tenho logo à frente as 2 correntes que eu fiz para formar o canto do tapete. Vou pegar também somente os fios que ficam na parte de trás e faço ponto baixo na primeira corrente. Agora eu vou formar o cantinho. Faço 2 correntes para formar o cantinho, só que desta vez eu não volto aqui no mesmo lugar. Eu volto na próxima corrente, né? Temos 2, fiz ponto baixo na primeira, 2 correntes, agora eu vou na segunda corrente, pegando também ela assim, pegando somente os fios na parte de trás, e faço ponto baixo. Assim, a corrente também deixa o detalhe aqui no canto, olha, fazendo o contorno. E vou seguir fazendo ponto baixo agora por toda a volta. Sempre que chegar no canto eu faço do mesmo jeito. Na hora de finalizar essa volta aqui, eu mostro para você como finalizar e como começar a próxima também. Na verdade, a próxima volta é exatamente igual, porque aqui no canto, olha, eu tenho novamente 2 correntes formando o canto do tapete, né? Então ele já vai ficando direitinho, já vai formando essa borda bem bonita aqui no tapete. Esse primeiro ponto aqui eu consigo ajustar, olha, ele fica certinho, não fica aberto aqui. Quando completar todo que eu for amarrar, eu consigo ajustar bem esse ponto e ele fica fechando aqui o final, tá? Então não se preocupe. Vou fazer assim por toda a volta. Quando for finalizar aqui nessa corrente inicial, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, olha, fazendo ponto baixo, pegando somente o fiozinho na parte de trás. Aqui, olha, cheguei no último ponto. Esse aqui, o próximo ponto, tem só uma corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, né? Então, vou introduzir a agulha na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Assim, tá? Aqui depois só ajustar esse ponto aqui, tá? Para começar a próxima volta, eu vou fazer novamente uma corrente, exatamente igual eu comecei e terminei essa volta aqui, tá? A segunda volta.
faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo, nesta corrente aqui que eu vou finalizar essa volta. Vou continuar fazendo a volta toda, pegando somente o fiozinho na parte de trás. Quando chegar nos cantos, são exatamente iguais, tá? Temos duas correntes formando o canto, então eu faço ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e sigo fazendo o contorno por toda a volta, sempre do mesmo jeito, pegando somente o fio na parte de trás para ir ficando com esse detalhe aqui. Vou refazer esse último ponto baixo aqui, que ele ficou puxando um dos pontos, olha. Mas aqui eu já estou chegando aqui no canto onde tem as duas correntes. Eu vou fazer aqui para mostrar para você que é exatamente igual esta volta que nós terminamos de fazer. Aqui, independente da quantidade de voltas, se você quiser fazer também com a cor diferente, digamos, fazer com 4 voltas, né, com ponto baixo, por exemplo, e utilizar as mesmas cores que utilizou aqui no tapete também, fica bem legal. Aí é só fazer e finalizar cada uma das voltas, finalizar elas com ponto baixíssimo ou com agulha de tapeceiro. Cheguei aqui, olha, no cantinho do tapete onde tem as duas correntes, eu faço ponto baixo na primeira corrente, duas correntes, e vou fazer ponto baixo na segunda corrente aqui e continuar. Como eu ia dizendo, é só finalizar com agulha de tapeceiro ou com ponto baixíssimo, cada uma das voltas, e começar a próxima também sempre igual eu comecei a primeira volta aqui, prendendo com ponto baixo, e depois seguir fazendo os outros pontos sempre do mesmo jeito. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, e na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no final, então, da terceira volta. Olha, a finalização, aqui se você for continuar fazendo mais voltas, é só finalizar com ponto baixíssimo, então aqui na corrente que eu fiz para servir de altura do primeiro ponto baixo. Aqui também, olha, você pode finalizar tanto com agulha de tapeceiro quanto com agulha de crochê do mesmo jeito. Depois do último ponto baixo aqui, então, antes de chegar na corrente de espaço, eu estou alongando bem os fios aqui, vou cortar. Olha só, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu vou fazer com a agulha de tapeceiro, dá para fazer com a agulha de crochê, porque nós estamos trabalhando com fio duplo, né? Então esse fio os pontos ficam bem mais frouxos. Veja que eu vou introduzir a agulha, eu vou pular a corrente de espaço que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto baixo, vou em cima do próximo ponto baixo, vou introduzir a agulha de baixo, da frente saindo para o avesso da peça, e vou pegar a ponta de fio que eu deixei sobrando, olha, que eu cortei, tá? Vou puxar essa ponta de fio toda para frente. Agora, ainda na frente do trabalho, vou aqui no último ponto baixo, vou introduzir a agulha de baixo para cima, para sair aqui, olha, bem no meio do último ponto baixo, tá? Então, introduzo a agulha e agora eu vou pegar esse fio e vou puxar ele também. Olha, veja que eu fiz uma laçadinha desse jeito, só dobrei o fio desse jeito para facilitar, para segurar assim. E aí vou puxar ele aqui passando de cima para baixo, então, em cima do último ponto baixo. Vou ajustar bem e vou puxar ele aqui, olha. Veja que já formou em cima o ponto para ficar exatamente igual, tá? Com a agulha ainda de crochê, agora de trás para frente, eu vou introduzir a agulha de trás para frente, saindo na primeira corrente, tá? Naquela corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto baixo. Então, lá de trás eu vou introduzir a agulha aqui, saindo ali, olha, na corrente que eu fiz para servir de altura. Vou pegar o fio, esticar um pouquinho ou formar uma laçadinha assim para facilitar, olha, coloco no ganchinho da agulha e vou puxar ele lá para a parte de trás. Eu sempre faço a laçadinha para pegar no ganchinho da agulha, porque daí não fica enganchando nos outros fios que eu vou puxar aqui para a parte de trás. Olha. Vou só puxar ele para a parte de trás, as duas pontas de fio, e aí vou ajustar aqui novamente. Assim, aqui a lateral do tapete fica exatamente igual a todos os outros pontos e não fica aparecendo. Lá na parte de trás é só esconder as pontas de fio agora e amarrar. Quando for esconder a ponta de fio inicial, antes de amarrar, você ajusta bem para que não fique aqui o buraco aqui aparecendo, mostrando aqui o primeiro ponto, tá? Para ele não ficar muito solto aqui, olha, por exemplo, se ele ficar muito solto, se você não ajustar bem esse ponto aqui na hora de amarrar, ele pode ficar mais solto, desse jeito, um ponto diferente e tal, fica mais aberto assim e fica aparecendo. Se você puxar bem essa ponta de fio, ajustar bem, então ela não fica aparecendo e aí não dá para notar que foi aqui que nós começamos a volta, tá? Vou só amarrar agora essas pontas de fio, então, aqui no avesso da peça. Aqui, olha, no avesso da peça você pode fazer aquele mesmo esquema. Você pode puxar com a agulha de crochê para que uma das pernas de fio fique de um lado e a outra perninha de fio fique do outro, né? Já que elas duas estão juntas, se eu amarrar aqui, ela volta, né, e desmancha o ponto que eu fiz. Então, se eu puxar uma perninha de fio para cada lado, agora eu consigo amarrar bem essa sobra de fio.
Para fazer o acabamento com agulha de tapeceiro, é exatamente igual como eu faço nos outros tapetes que eu trabalho com um fio só. A forma de fazer é exatamente igual. Na verdade, eu fiz a mesma coisa. A única diferença é que eu passei o fio pelo mesmo caminho que eu passaria com a agulha de tapeceiro, só que eu utilizei a agulha de crochê. Inclusive, esse foi um dos pedidos que já me fizeram aqui no canal, para que eu faça o acabamento todo com a agulha de crochê, porque tem muita gente que não tem agulha de tapeceiro, né? Então, para quem pediu aí, olha, já aproveita e veja que mesmo se o fio fosse comum, seria do mesmo jeito. Aqui eu vou pegar somente uma das perninhas de fio, das duas que eu tenho aqui. Para facilitar, eu sempre faço a laçadinha para puxar, olha, porque daí não fica repuxando lá, né? Agora eu ajusto bem o ponto, vou conferir se está certinho aqui o ponto na frente, está bonito, então vou só amarrar ele aqui atrás também. 2 nó, o primeiro só para ajustar e o outro sim eu aperto um pouco mais. Se você tiver medo desse fio aqui escapar, pode fazer 3 nó, não tem problema, tá? Nós estamos trabalhando com fio duplo, então você pode fazer uma quantidade maior de nó que ele não fica formando aquele volume aqui na parte traseira do tapete no avesso, tá? Vou cortar aqui bem certinho aqui onde eu amarrei as pontas de fio. Assim, e eu já tenho aqui o tapete prontinho, olha, eu espero que você tenha feito, aqui foi a finalização, não dá pra... Claro que a gente que faz o crochê é muito perfeccionista, fica olhando aqui onde nós terminamos, né? Mas se você olhar bem, isso aqui não fica tão diferente dos outros pontos, tá? Eu espero que você tenha feito o seu tapete, gostado do resultado. Eu sempre faço essas voltas com ponto baixo, porque ele dá bastante peso aqui na lateral do tapete, e esse acabamento aqui é praticamente um coringa, né? Porque a partir desse acabamento você consegue também adaptar outros tipos de acabamento aí no seu tapete. Se você fizer, compartilhe nas redes sociais. Se você quiser também, você pode ser membro aqui do canal, que é uma nova função que agora tem aqui no canal, que não tinha liberado ainda, né? Agora já está liberada a função para se tornar membro, ou então se inscreva também, porque eu fico muito feliz aí por você acompanhar o meu trabalho. Um forte abraço e até o próximo Passo a Passo.